sequência à aula, agora a gente vai falar sobre as consequências da definição. Primeiro nós vimos o que era um logaritmo, né? E eu fiz alguns exemplos básicos. Agora eu vou mostrar as consequências da definição, fazer alguns exemplos aí também, tá? E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as propriedades, né? Que é o que vão ajudar a gente a resolver a maioria das equações logarítmicas que a gente vai se deparar por aí, principalmente quando tivermos em função, com os seus problemas, aquela coisa toda. Então vamos lá. Lembrando sempre o seguinte, tá? Que dentro de um logaritmo, lá, se eu tenho log de A na base B, eu tenho que prestar atenção no seguinte, que o A aqui tem que ser maior que zero, e o B ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? A base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando ele tem sempre que ser maior que zero. Isso aí é a definição principal do logaritmo. Tá? Agora vamos aqui nas consequências. A primeira consequência eu já tinha dito a vocês. Toda vez que eu tiver o logaritmando e o logaritmo e a base igual, o logaritmo vai ser sempre 1. Tá? Então aqui, ó, se eu tenho log de A na base A, o resultado é sempre 1. Tudo bem, gente? Segunda definição. Toda vez que eu tiver um log qualquer e na comparação o logaritmando é 1, significa que o logaritmo vale zero. Por quê? Porque qualquer elemento elevado a zero vai dar 1. Então, se vocês encontraram um logaritmo onde o logaritmando aqui, ou seja, o resultado da potência, é 1, então você sabe que o expoente, ou o logaritmo, que é o resultado do log, que gerou essa conta, só pode ser zero. Tá? Próxima consequência aqui. Essa consequência aqui a gente chama geralmente de regra do peteleco. Quando você tem aqui, por exemplo, log de 8 na base 2. Como é que a gente pode transformar isso aqui? Eu posso chamar de log 8, né, 2 ao cubo, com base 2. O que acontece? Toda vez que o logaritmando tiver uma potência, eu posso, como se fosse um peteleco, dar um petelequinho, onde esse termo que está na potência, ele vai ficar na frente do logaritmo. Então, isso é a mesma coisa que 3 vezes log de 2 na base 2. E isso aqui a gente já viu na primeira consequência. Quando eles são iguais, isso não dá 1, é a mesma coisa que 3 vezes 1, que vai dar 3. E é a mesma conta que a gente faz num logaritmo normal. Por quê? Porque eu não tenho que ver quantas vezes o 8 está dentro do 2. Então, se eu fizer a fatoração do 8, eu vou encontrar o 2 3 vezes. Ou seja, o resultado desse log só pode ser 3. Mas a gente usa muito essa regra aqui, tá bom, gente? Outra regra importante, como está dito aqui, se log de A na base B for igual a log de C na base B, consequentemente, os logaritmandos comparados só podem ser iguais, que é uma igualdade aí, como vocês estão vendo. Tá, ó. Exemplo bem bobo, ó. 4, 2 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado na base 2. Ou seja, se eles são iguais e geram o mesmo resultado, significa que o logaritmando deles tem que ter o mesmo valor, tem que representar o mesmo valor. Eles podem não ser escritos da mesma forma, mas o resultado final dessa escrita tem que dar o mesmo valor, tá bom? Outra consequência, quando eu tenho um termo elevado ao log e a base desse termo com a base do log tiver o mesmo resultado, o resultado é o logaritmando. Como assim? Se eu tenho 5 log de 3 na base 5. Quando eu tiver a base da potência igual à base do log, a gente cancela, o resultado que sobra é o logaritmando. A gente também usa um pouco essa relação aí, mas nem tanto. E por fim, essa última consequência, ela é parecida com a terceira. Só que é o seguinte, agora o expoente que a gente identifica não é no logaritmando, é na base, tá? Ó, se eu tenho aqui, por exemplo,
log de, sei lá, de 3 na base 3 ao quadrado, por exemplo. Aqui não é uma potência, não é um expoente na base, eu vou pegar e vou jogar o peteleco. Só que ao invés de jogar para cima, eu vou jogar para baixo. Então aqui, ó, vai ficar... Espera aí, deixa eu só ajustar ali, galera. Para ficar direitinho. Então vai ficar da seguinte forma. 1 sobre 2, para a gente não deixar o 2 sozinho embaixo. Log de 3 na base 3. Aí daria para resolver aqui e encontraria o resultado. Agora, se nós tivéssemos um log aonde cada um dos termos possuísse um expoente. O que está em cima fica em cima, joga para frente na parte de cima. O que está embaixo joga na parte de baixo. Então, ficaria o quê? Ficaria 3 sobre 2, que são os expoentes de cada um, jogados para baixo e para cima, vezes o log do que sobrou. Sobrou 5 na base 4, tá bom, gente? E mais para frente vocês vão ver que nem sempre os logs vão dar valores certinhos e tem uma tabela de log com valores já pré-determinados. Tudo isso o problema fornece, tá? Não entra em pânico, não. Mas o que eu queria que vocês acompanhassem seriam essas consequências, porque das consequências a gente já tem um gabarito maior para poder resolver mais questões, né? Aí agora eu vou resolver com vocês aqui as aplicações. Vamos fazer essas contas só utilizando o que a gente acabou de ver aqui, ó. Olha na primeira. Se eu pegar o primeiro aqui, eu posso primeiro transformar esse decimal, ó. Log 10, 0,01, ele não é 10 elevado a menos 2? Não é isso? Porque tem duas casas decimais? Então, ó, o menos 2 não está na parte de baixo? Eu jogo ele para frente multiplicando. Então, vai ficar 1 sobre menos 2 vezes log de 10 na base 10. Como log de 10 na base 10 vale 1, essa resposta vai dar menos meio. Viu? Usei uma das definições, no caso eu acabei usando duas, né? A de jogar o expoente para frente e quando eu tenho o logaritmando e a base de mesmo valor. Beleza? Aqui, fazendo esse agora, eu vou fazer o seguinte, vou transformar também, ó. 8, eu sei que é 2 ao cubo. E raiz cúbica de 16, se a gente pensar, aqui embaixo eu não acabei transformando numa base 2, se eu for transformar o 16 na base 2, ele vira 4, que é 2 à quarta, né? 16 na base 2 é 2 à quarta. E é uma fração, a gente pode transformar em potência. Como que a gente transforma em potência? Ficaria 2 elevado ao de dentro, que é 4, fica em cima, e o de fora, que é 3, fica embaixo. Ó, viram? Então, em cima fica uma potência 4 terços, e embaixo fica uma potência 2 elevado a 3. Então, eu vou pegar as potências e jogar para frente, fica aqui em cima 4 terços elevado a 3, vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 eu já sei que dá 1. Então, eu tenho que fazer só essa conta aqui, que é repetir o primeiro, que é 4 terços, e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, acaba virando 4 nonos. Tá bom, gente? Usei uma transformação aqui, né? Só lembrando que eu peguei raiz cúbica de 16, transformei em raiz cúbica de 2 à quarta. Aí daqui eu transformei na potência 2 elevado a 4 terços, tá? A gente vai sempre estar tirando o radical, tá? O radical da conta, porque fica mais fácil. Agora nesse aqui, 1/4 e raiz quarta de 8, notem que as bases elas estão diferentes. Uma está fracionária e a outra não. Geralmente a gente faz o quê? A gente pega a fracionária, inverte, transformando o expoente negativo. E outra coisa, ó, aqui embaixo a base é 4, aqui em cima é a base 8. A base 4 com a base 8 não encaixa, porque não dá para fazer 4 vezes 4 que dá 8. Eu posso fazer o seguinte, eu vou transformá-las na base 2. Depois a gente vai ver que isso é uma propriedade. Nós vamos tentar transformar os dois elementos aí na base 2. Então, como é que ficaria isso? Ó,
log. O 1/4, ele fica 2 elevado a menos 2, né? Porque 4 é 2 ao quadrado. Como está invertido, eu troco e troco o sinal do expoente, tudo bem? Já fizemos isso. O outro elemento aqui, raiz quarta de 8, o que eu vou fazer? Igual no outro. Raiz quarta de 8 é a mesma coisa que raiz quarta de 2 ao cubo, não é? Vou transformar agora em fração. Vai ficar 2 elevado a 3/4. Já fizemos isso. Então, aqui fica 2 elevado a 3/4. Agora, eu vou pegar os expoentes de cada um, que é a fração de cima e o menos 2 de baixo, e vou jogar para frente. Vai ficar 3/4 em cima sobre menos 2, vezes log de 2 na base 2. Ó. De novo, isso aqui vira 1, e aqui é um produto de fração. É uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai dar menos 3/8. Não sei porque que eu botei aqui, pensei no 8 rápido. Vai dar menos 3/8. Tudo bem? Essa aqui agora. Tá ficando boladinho porque eu calculei mal o espaço, tá, gente? Mas eu acho que está dando para acompanhar. Ó, os dois estão em radical. Os dois vão ser transformados em potência. Só lembrando que um está invertido e o outro não. Então, eu vou pegar esse que está invertido. Quando eu fizer a potência, eu boto negativo o resultado. Raiz de 3 seria a raiz quadrada de 3 elevado a 1. É a mesma coisa que 3 elevado a meio. Então, o de baixo, a base, eu vou botar 3 elevado a menos meio, porque está invertido. O raiz de 27, ele é 3 ao cubo, que fica 3 elevado a 3 sobre 2, né? Então, aqui em cima fica 3 elevado a 3 sobre 2. Vou jogar agora essa fração com essa para frente. Então, eu tenho 3 sobre 2 em cima, menos 1 sobre 2 embaixo, vezes log de 3 na base 3. Vocês vão ver que a prática do desenvolvimento de log é você sumir com log. E você vai sumir, geralmente, com uma propriedade bem básica. Mas o problema é você organizar para chegar nessa propriedade básica. Ficou num produto de fração, divisão de fração. Então, é 3 sobre 2 vezes o inverso, que é menos 2 sobre 1. Ó. Fracionando, cortei, eu encontro menos 3 com o resultado. Beleza? E, por fim, eu tenho esses dois elementos aqui, ó, que se você prestar atenção, eles estão invertidos. Não estão? Porque o de baixo é 4,25, o outro é 625,16. Tá? Então, você vai ver que se eu elevar ao quadrado a base, eu vou encontrar 16 que está embaixo e vou encontrar 625 que está em cima. O resultado sai trocado. Então, o resultado dessa conta, já posso até botar direto, vai dar menos 2. Por que menos 2? Porque o logaritmando está numa sequência invertida da base. Então, para eu organizar isso, eu coloco o negativo para comparar. E no final aqui eu sei que no caso aqui seria 4 ao quadrado 16, 25 ao quadrado 625. Os dois da fração de baixo elevados ao quadrado vão dar o inverso dos dois de cima como resultado. Cheguei nesses dois probleminhas aqui que também são bem básicos. Ó, vou fazer esse aqui, primeiro depois eu faço do lado. Ele quer o logaritmo de 144 na base 2 raiz de 3. Então, ó, o que ele quer, na verdade, é log de 144 na base 2 raiz de 3. Como eu falei para vocês, eu tenho que pegar o radical e tenho que sumir com ele. O ideal seria eu pegar e montar em fração. Só que aqui na frente tem um número que fugiu do radical. Então, vamos botar ele para dentro de novo, para ficar num radical só? Ó, o 2 para ter saído, ele era 2 ao quadrado, né? No caso, ele era 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 4. E quanto é 3 vezes 4? É raiz de 12. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu introduzi um termo externo ao radical. A gente já aprendeu isso no nono ano, fizemos isso aí.
Então, reescrevendo a conta, eu tenho log de 144 na base raiz de 12. Ó, 144 e 12, eles têm uma relação aí, não tem? Então, vamos lá. Vamos organizar. 144, sabemos que é 12 ao quadrado. E esse raiz de 12 eu posso transformar em fração. É a mesma coisa que 12 elevado a meio, né? Lembrando que o de dentro, que é 1, fica em cima, e o de fora, que é o índice 2, fica embaixo. Organizando e pegando os expoentes que eu descobri jogando para frente, fica 2 em cima dividido por meio, vezes log de 12 na base 12, que é 1. Aí aqui fica essa divisão, que é repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, resposta 4. Vocês vão ver que com a técnica, com o treinamento, vocês vão fazer essa continha em 2, 3 linhas. Eu estou fazendo passo a passo, botando uma observação na conta, para vocês entenderem como que eu fiz, encontrei essa transformação, tal. Já esse último aqui que eu deixei para o finalzinho, ele trata da definição, porque está falando do domínio. Domínio, no caso, é o valor de x que eu vou substituir. E nós temos duas situações. O logaritmando, ele tem que ser maior que zero. E a base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, a gente vai ter que pensar nisso ao mesmo tempo. Beleza? A gente, no final, tem que fazer uma interseção sobre essa conta. Então, vamos lá. Primeiro, o logaritmando não é isso aqui? Então, eu sei que x ao quadrado menos 5x mais 6, ele tem que ser maior que zero. Fazendo delta, x1, x2, você vai encontrar que x1 tem que ser maior que 3 e x2 maior que 2, beleza? Então, pessoal, como eu estava falando, aí aqui só corrigir um negocinho. Que a gente tem que fazer o estudo do sinal da função. Então, ó, as raízes dessa conta são 3 e 2. Quando a gente faz o estudo do sinal, ó, 2, 3 é uma parábola com a cavidade para cima, né, porque é positivo, e ele está pedindo aonde os elementos são maiores ou iguais a zero. Ele é positivo antes do 2 e depois do 3, né? Então, a gente sabe que o resultado dessa situação é x menor que 2 ou x maior que 3. E a gente também tem que prestar atenção porque tem x na base. E a gente sabe que a base ela tem que ser, vamos lá, o logaritmando, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. O estudo do sinal dele é isso aqui, ó. 2, 3, né? Antes do 2, depois do 3, que é quando vai dar positivo. E a base, que é x, ela respeita a seguinte situação. Ela tem que ser maior que zero, ó. Maior que zero. Quer dizer, zero está para cá. Deixa eu organizar aqui melhor. Pronto. Tá aqui. Aqui é o zero. Sendo que tem que ser diferente de 1 também, ó. Lembrando que esses aqui também tem todos que ser bolinha aberta, né? Porque não é maior ou igual. Então, bolinha aberta, bolinha aberta. O resultado dessa conta vai ser o seguinte, ó. Vai ser entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, e depois do 3. Ficou espremidinho aqui, mas é porque realmente eu calculei errado o espaço. Então, qual é a solução dessa conta? Qual é o domínio da função? O domínio ele tem que ser entre 0 e 1, entre 1 e 2 e maior que 3. Que são os valores que eu posso usar dentro desse logaritmo
para que eu possa ter resultado, né? Lembrando que o logaritmo, dentro do logaritmando tem que ser maior que zero e a sua base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá bom, pessoal? Então, isso aí que eu mostrei para vocês foram treinos, né, em cima das consequências da definição. Não fiquem apreensivos, quem não entendeu, quem achou muito complicado, que vocês vão ver que isso aí é fácil, tem que pegar a prática. Ou seja, quando marcar os exercícios, pratiquem, que é só assim vocês vão conseguir passar de boa aí nessa parte. Eu só fiz definição, só trabalhei com definições, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.